Então, meus irmãos, hoje será o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é Estranha Moral. Quem vai nos falar é a nossa irmã da casa aqui, Elaine Ribeiro. Uma boa palestra para todos. Boa noite, irmãos. E nós estamos aqui para mais reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Estamos passando por um momento muito triste no nosso Rio Grande do Sul, momento de calamidade pública, momento onde muitos dos nossos irmãos estão sem os seus lares, estão sem as suas casas, perderam seus documentos, perderam o aconchego do seu lar, por menor que seja. Alguns perderam seus familiares que desencarnaram nesse momento. E quando nosso irmão Paulo estava fazendo a prece, eu pedi que a nossa prece, de cada um de nós, chegasse até aqueles nossos irmãos. Talvez aqui tenha algum irmão que passou por essa calamidade. E nós estamos aqui para nos fortalecermos, para nós entendermos por que a gente passa por isso. Por que para nós, por vezes, é muito injusto e por vezes a gente já consegue entender que alguns de nós precisamos passar por essas e alguns outros por outras dificuldades para o nosso entendimento, para a nossa evolução, mas que acima de tudo que os nossos irmãos estão passando agora, eles precisam do nosso apoio, do nosso abraço, da nossa prece, do nosso amor. E Cristo nos ensinou que nós somos irmãos. Hoje, me preparando para a nossa conversa de hoje, numa das palestras que eu ouvi do nosso irmão Simão Pedro, ele dizia uma coisa tão profunda que me tocou profundamente, que o amor dos pais, ele é fantástico, mas que o amor de mãe pelo seu filho é algo maravilhoso, é algo que mais próximo do amor de Deus por nós. E que se cada mãe aprendesse a amar o filho da outra mãe com o mesmo amor que ela ama o seu filho, o nosso mundo não passaria por guerras. Vou repetir para que eu possa entender. Se cada mãe amasse o filho da outra mãe com o mesmo amor que ela ama o seu filho, não existiriam guerras. Então a gente abre a nossa reflexão de hoje pensando sobre este amor mais puro de Deus para com seus filhos. E o capítulo de hoje, ele nos fala sobre uma estranha moral, ou moral estranha, dependendo da tradução, dependendo do livro. E ele nos fala sobre uma linguagem que Jesus, na verdade, tem duas situações. Primeiro, há traduções que dizem que Jesus falava assim, e há situações em que, de fato, a gente percebe que Jesus falava assim. E aí existem linguagens figuradas. Então, no primeiro item do capítulo 23 da Estranha Moral, ele diz: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão do povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs,
e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí o Evangelho nos diz, essas palavras muito raras fazem um contraste muito estranho da boca do Cristo, que instintivamente se rejeita o seu sentido literal. E aí nós que aprendemos que Jesus é amor, Jesus é luz, como é que a gente vai imaginar que Jesus falou que a gente precisa odiar o nosso pai e a nossa mãe? Aqui, nesse caso específico, a gente pode pensar nas traduções. Tem um livro do Haroldo que é Novo Testamento, né, que são os Evangelhos, e foi feito entre algumas pessoas, né, e quem contribuiu nesse trabalho, além do Haroldo, teve o pastor, me ajuda Pedro com os nomes deles, o pastor Enéas e a irmã. Então, Haroldo, um pastor evangélico e uma freira católica, tá? Para a gente ver que não tem nada a ver com religião. Aqui a gente não está escolhendo a religião perfeita. Aqui a gente está falando de irmãos. Estes três, né? Eles são o Haroldo, o pastor e a freira. Eles são extremamente amigos, são muito amigos. Um apoia o outro, um vai ouvir o outro, né? E eles fizeram uma pesquisa muito profunda. Então, na tradução, a língua original que estes textos vieram à tona depois que Cristo desencarnou, mas a língua original ela era muito pobre de palavras. Então, o sentido que se usava para algumas palavras era a mesma coisa. Então, esse ódio que se fala aqui é mais ou menos assim. Hoje em dia, a galera não casa como era nas antigas. Antigamente, ainda existem, né, algumas pessoas que cultuam algumas tradições de namorar, depois fica noivo, que é aquele período que a gente está se conhecendo e que a gente está se programando para o casamento, e depois o casamento propriamente dito. E aqui a gente está falando de ir no cartório ou casar em alguma cerimônia mais complexa. Hoje em dia é um pouco diferente, a maioria da galera namora, se conhece, busca o seu lar e vai morar junto. Então, são formas distintas, mas todos têm o mesmo objetivo, de sair da casa dos seus pais e construírem juntos o seu lar. Quando nós saímos da casa dos nossos pais, a gente passa a criar uma nova família. Então a gente vai com a nossa companheira ou com o nosso companheiro e a gente constrói a nossa família. Então nós saímos da casa dos nossos pais, que é a nossa família núcleo, chamada família nuclear, e partimos para a nossa família, onde num primeiro momento são o casal, e depois, então, vêm os filhos, aqueles que assim escolhem terem os seus filhos. Ou não, quando decidem não ter filhos, é o casal. Mas eles têm a sua família. Então, eles saíram da casa dos seus pais e foram para a sua casa. E aí eu lhes pergunto, quando a gente vira as costas no sentido de sair da casa dos nossos pais e irmos para a casa que nós estamos construindo com o nosso esposo, com a nossa esposa, nós precisamos odiar os nossos pais? Não. A gente apenas está construindo uma nova família.
porque nós, a maioria de nós, culturalmente cresceu ouvindo que nós, que temos filhos, não criamos os filhos para nós criamos os filhos para o mundo, né? Então, é claro que os pais ficam felizes de ter os seus filhos por perto, e quando os filhos casam, eles não viram as costas para os pais. Continuam se visitando, se dando bem, só que agora é diferente. Eu lembro quando meu irmão casou, um dos meus irmãos, era muito engraçado. Ele casou num sábado, e ele e a minha mãe vivia brigando com ele, porque ele abria a geladeira, tinha uma garrafa cor de laranja com tampa branca. E ele abria aquela garrafa e tomava no bico a água. E a minha mãe dava uns tapas nele e dizia: sai daí, vai lavar essa garrafa e botar água limpa. E ele fazia, ele passava mais trabalho. Ele ia lá, colocava a água fora, lavava a garrafa, botava água limpa e botava na geladeira. Eu acho que ele fazia isso só para minha mãe brigar com ele. E aí ele casou num sábado. E no domingo, como a casinha deles não estava pronta ainda, eles foram almoçar lá em casa. E o mano abriu a geladeira e pegou um copo e se serviu. E foi a palhaçada do final de semana. Porque como ele casou, ele se sentiu responsável como um homem sério e casado de ter que cumprir o ensinamento da minha mãe e servir no copo. Eu nunca esqueci isso. Mas para o meu irmão, isso teve uma pegada forte, que ele deixou de ser o gurizinho da mãe e ele passou a ser um homem adulto. Ele passou a ser um homem casado. E ele nunca mais tomou garrafa no bico na nossa casa, lá na mãe. Era sempre no copo. A gente debochava horrores, né? Aquela liberdade gostosa de família. Mas nós achávamos que ele estava treinando para a minha cunhada não brigar com ele na casa deles, né? Minha mãe ensinava ele que não queria aprender. Bom, por que eu estou dando estes exemplos? Para nós entendermos que Jesus de forma alguma disse para que nós odiássemos quem quer que seja nosso pai, nossa mãe, ou seja, os nossos familiares, mas que Jesus disse sim, que nós deixássemos a nossa casa para vivermos na nossa nova família e que a gente não virasse as costas para ninguém. Não era isso que ele queria dizer, mas deixa tudo e me segue, no sentido de seguir os seus ensinamentos. Então, moral estranha ou estranha moral, porque a base dos ensinamentos de Cristo é a moral. Mas a gente não pode, e por que é mencionado isso? Talvez alguns de nós não saibam, mas existem muitos irmãos que se valem destas traduções para dizer que Cristo era contra a família. Tem um trecho que quando Cristo está já para ser crucificado e que Simão Pedro fala... Jesus, eis aqui tua mãe, e Maria está ali. E as palavras de Jesus são: quem é Maria e os seus irmãos? E as palavras de Jesus são: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E também a nossa reflexão: será que Jesus, esse exemplo de puro amor, esse exemplo de benevolência, será que ele ia, num momento de tanta dor e sofrimento, onde ele estava indo para a cruz, será que ele ia virar as costas para Maria e para os seus irmãos? Será que ele ia ser grosseiro com a sua mãe e com seus irmãos? Não. Mas nesse momento também a gente precisa ter a reflexão de que Jesus estava dizendo que todos somos irmãos e que, assim como Maria, tantas outras mães, tantas outras Marias estavam ali orando por ele, chorando por ele, amando a ele como sua mãe. E ele era filho e irmão de todos. Então, que nós não tenhamos estranheza
nas palavras do Cristo. Então, eu até já antecipei, né, o próximo item, que é deixar pai e mãe, quando eu contei a história aqui, que quando a gente deixa, né, todo aquele que tiver deixado por meu nome a sua casa, ou os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E aqui então ele está falando sobre nós nos abandonarmos. Será? A gente se abandonar e se deixar como família de lado? Será? Ou será que ele está falando que é a gente deixar os bens materiais como de primeiro lugar e olharmos para ele como Cristo, para a nossa família, para os nossos entes queridos? Quantos de nós ainda não aprendemos que essa vida, ela não é uma vida material, ela é uma vida espiritual. Nós não estamos aqui na vida material para vivermos apenas as coisas materiais. Nós estamos aqui, seres espirituais, vivendo na matéria, para que nós possamos aprender e evoluir. Alguns de nós não conseguem ainda se desprender das questões materiais. Quando um espírita vem aqui e fala de se desprender das questões materiais, nós aqui não estamos sendo hipócritas e dizendo que não é importante ter uma casa com conforto, ou um carro confortável, ou um bom trabalho, uma remuneração boa. Ninguém está falando que isso é errado. Muito pelo contrário. Aqueles que o têm é mérito seu e o merecem. A questão não é essa. A questão é que a vida não é só isso. Quando no início nós falávamos da calamidade, se algum de nós não se sentiu emotivo ou tocado e com o desejo de ajudar os irmãos flagelados, tem alguma coisa errada com a gente. Eu posso até não ter condições materiais de auxiliar o meu irmão, mas eu vou parar e vou orar por estes irmãos, e alguma coisa eu estarei dando para eles, irradiando nas minhas preces coisas boas a eles. Mas se eu não me dou o direito de auxiliar, de olhar para o próximo, está muito errado. Eu estou vivendo uma vida apenas material. Nós passamos de 2020 a 22, 23 por uma pandemia, onde de repente nós saímos daqui do ambiente físico para o virtual. Como nós ficamos um periodinho em casa, nós acabávamos nos alimentando de muitas palestras espíritas. Confesso que espiritualistas também, porque nós ouvíamos das outras religiões também. As minhas primas tinham culto nas suas casas e elas me marcavam e diziam: prima, assiste ao vivo. Eu assistia, né? Nossos irmãos da Umbanda, que nós temos família na Umbanda, diziam: nós vamos ter uma reza e vai ter uma live. A gente entrava, eu e o Pedro, e assistia. A minha mãe não podia ir na missa, eu ligava meu celular na televisão dela e a gente assistia a missa, e tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente ouvia muito falar que nós precisávamos nos unir, que nós precisávamos nos amar, que nós precisávamos aprender por que nós estávamos passando por isso. Tem uma palestrante lá de Brasília, que eu gosto muito de ouvi-la, a Maíse Braga, e no início da pandemia, ela dizia assim: meus irmãos, eu tenho certeza que nós sairemos muito melhores como pessoas desta pandemia, que nós vamos aprender a amar o próximo, porque nós vamos aprender a respeitar os nossos irmãos.
Passados alguns meses, Maíse, numa das suas palestras, disse: meus irmãos, eu acho que eu me enganei redondamente. Porque tem gente que está fazendo só briga política, tem gente que está fazendo acusação, tem gente que está dizendo que a pandemia é mentira, e nós ainda não aprendemos. Agora, com essa calamidade do nosso Rio Grande do Sul, eu me emociono muito quando eu vejo que tem milionários pegando e depositando valores horrendos, mandando doações, o Brasil inteiro mandando doações. Essa semana, como nós estamos com acesso para Canoas apenas pela RS 118, né, Emerson, com algumas horas mofando, né, na 118, teve um dia que eu saí de casa às 5 da manhã, que eu trabalho em Canoas, para não pegar muita tranqueira. E, claro, peguei tranqueira igual, mas, de repente, o pessoal começou a buzinar, e eu estava indo à direita e estava o fluxo da esquerda muito mais intenso. Daqui a pouco começa a passar aquelas carretas, e aí na frente tinha recados. Nós amamos vocês, irmãos. Seguem doações de Santa Catarina. E aí passou aquele comboio. Eu me emocionei. Passa adiante, anda pouquinho, porque o trânsito muito lento. Daqui a pouco, buzinaço de novo, né? Estamos chegando para lhes abraçar. E todas as carretas tinham mensagem. E embaixo, né? Doações de Minas Gerais. E eu chorei. Porque aquela esperança que a gente tinha na pandemia, que nós nos tornássemos um pouco melhores, não aconteceu. Mas quem sabe agora, com todo esse flagelo que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos passando, isso comoveu o mundo inteiro. Nossa filha mais velha mora em Portugal e ela falou: mãe, tem um avião da FAB aqui, está marcado o dia e o horário para pegar as nossas doações. E é uma grande oportunidade que nós estamos tendo para dobrar-nos sobre o nosso orgulho e de recebermos ajuda, porque nós gaúchos, me perdoem, nós somos muito orgulhosos. E por vezes nós nos achamos melhores que os nossos irmãos de outros estados ou de outros países, e assim nós estamos recebendo auxílio. Então, quando alguém me fala que o milionário tal só está querendo se propagar, mas que ele fez doações, eu digo que se propague, mas que nos ajude. Que os artistas vieram, os surfistas profissionais vieram de jet skis e que eles vieram para fazer propaganda da marca, que eles têm patrocínio, que bom. E vieram, salvaram muita vida de humanos e animais, que são todos importantes, todos. E aí nós temos um Cristo maravilhoso, onde a sua linguagem não pode ser confundida. O último item deste capítulo, ele nos fala: não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha que forte isso, atribuído a Cristo. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. O homem terá por inimigos os da sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado, que se cumpras. E daí a pergunta:
Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante se encontram 5 pessoas numa casa. Elas estarão divididas uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha com a mãe, e a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer isso? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Essas palavras não estão em contradição flagrante com os seus ensinamentos? Não há blasfêmia em atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradições nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, tá? Então aqui, de novo, a gente está falando de figura de linguagem, da forma como Jesus foi entendido e traduzido. E aí eu fiquei pensando em exemplos de como lhes mostrar que a gente fala as coisas ao contrário. E eu lembrei de 2 coisas. Uma é, quando a gente está com muita fome, existem algumas expressões que a gente usa, né? Eu tô com uma fome de leão. Será que a gente vai comer um leão inteiro? Ou então, hoje eu tô com fome que eu vou comer o mundo inteiro. A gente usa essas expressões, né? Ou quando um filho muito amado, que a gente tem bastante orgulho dele e tudo, e alguém brinca assim e diz, esse filho te incomoda, né? E aí tu abraça e diz, esse aqui incomoda bastante. E na verdade é o contrário, um filho muito querido. E aí vocês me perdoem, mas hoje eu tô nostálgica e eu lembrei de uma situação que eu achei que eu ia ser presa por causa de uma situação que a minha mãe criou. O Pedro vai lembrar disso. Minha mãe ficou viúva, ela tinha 67 anos, mas ela tinha vários problemas de saúde, então nós 4, nossos irmãos, a gente foi revezando épocas, turnos de cuidados da mãe. E daí naquela época, ela teve uma crise alérgica muito grande e eu levei ela em 6 médicos e ninguém descobriu o que era. E daí eu levei ela no Dr. Dibi, tem muita gente que conhece aqui da Alvorada, ali da 47. Ele muito sério, muito querido, muito sério. Eu levei a mãe, e a mãe com a pele vermelha, parecia que tinha sido queimada, assim. E eu, né, mãe, vou deixar a senhora aqui na frente do prédio, eu vou estacionar rapidinho, eu já volto. Mas ela, com essa ansiedade, quando eu cheguei, ela já tinha começado a subir as escadas, tá? E aí procurou lá o consultório, quando eu entrei, ela já estava sentadinha. Aí tá, fui, já estava marcado, paguei a consulta e tudo, esperamos a vez de ser chamado, entramos no consultório e o doutor perguntou, por que tu trouxe essa moça? Eu falei, doutor, a gente está muito preocupado, porque ela está com essa alergia e tal. E aí ele começou a conversar com ela. E aí ele falou, muito querido, ele disse, e essa filha, está cuidando bem da senhora? Ela baixou o óculos e fez assim, ela só me judia, ela me maltrata. Tu acredita que ela quase me bate? Gente, ele pegou o telefone para ligar para a polícia. E aí eu olhei para ela e, mãezinha, ele vai ligar para a polícia, eu vou ser presa? Daí ela fez assim, não, doutor, eu tô brincando, é tudo ao contrário. E aí ele baixou o telefone e disse, não se brinca com uma coisa dessas, porque os idosos têm direito a cuidados e a respeito. E assim eu quase fui presa, por causa de uma figura de linguagem. E eu imaginei isso com Cristo, dele falando, não sei exatamente o contexto, mas falando o contrário. E também a gente tem as questões das traduções. Por que a gente duvida
e tem certeza que tem a ver com traduções e com figura de linguagem, porque o exemplo mostra muito mais do que as palavras. E o Cristo, aos seus exemplos de vida, nos seus poucos anos de vida, ele nos mostrou sobre amor, ele nos mostrou sobre humildade, ele nos mostrou sobre o cuidado que se deveria ter com todo o contexto. O cuidado com a família, o cuidado com o amor, o cuidado com o respeito, o amar o próximo, se despojar de si mesmo em prol do irmão, e que isso não combinava com ele. Nessa questão de não vir trazer a paz, mas a divisão, isso levou a algumas interpretações equivocadas. E nós tivemos, por vezes, irmãos que criaram guerras em nome de Cristo. E nós temos, eu vou pegar uma colinha, as cruzadas como exemplo. Tá, deixa eu voltar aqui. As cruzadas, elas foram expedições religiosas e militares ocorridas entre os séculos 11 e 13, que visavam retomar para os cristãos a Terra Santa, que estava sob o domínio islâmico. Então, o que aconteceu? Existiam guerras, né, em nome do Cristo, e eles matavam em nome do Cristo. O objetivo era a retomada da terra, mas eles matavam em nome do Cristo, tanto que nas suas roupas tinha uma cruz. Né? Então, Cristo tinha sido morto na cruz, e nas roupas dos irmãos, dos militares, das pessoas, destes exércitos formados para ir em busca da retomada das terras, da Terra Santa, eles utilizavam a cruz, querendo dizer que era em nome de Cristo que eles lutavam. E isso Cristo falou, que haveria um tempo que as pessoas usariam espadas em seu nome. E assim o foi. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que o quanto a palavra ela é importante, o quanto é importante nós nos atermos muito mais ao que o Cristo fez e não a esta estranha moral ou essas estranhas palavras que para nós parecem estranhas terem vindas da boca do Cristo e que elas podem sim ter vindo, mas tem muito mais a ver com figura de linguagem, talvez com tradução das palavras, do que uma estranha moral, do que uma moral negativa vinda do nosso Mestre Jesus. Quando cada um de nós é convidado a pensar sobre os seus ensinamentos, nós podemos pensar que Cristo não era aquele ser angelical e bonzinho que só falava o que a gente queria ouvir. Não. Nos últimos 3 anos da sua vida, Cristo extremamente firme, extremamente forte com a sua fala, extremamente imponente com a sua fala, mostrando a todos a força, porque ele era a palavra e ele era exemplo de força. Então, nós não podemos confundir este homem doce, amável, querido, com amor profundo nos seus ensinamentos, mas quando as coisas estavam erradas, quando eram as pregações nas sinagogas, ele não dizia o que os políticos e os líderes religiosos queriam falar. Ele dizia o que era necessário falar para que houvesse o entendimento entre os irmãos. E as nossas palavras, seja nessa situação de calamidade que nós estamos vivendo, seja nos nossos trabalhos, seja dentro do nosso lar,
elas também precisam ser amorosas, mas firmes. Mas para isso nós teremos que ter a moral necessária, a moral e o exemplo dos os nossos exemplos na prática de amor, de respeito para com o próximo, para que a gente possa honrar os ensinamentos do Mestre Jesus. Não somente nesse momento de flagelo, de calamidade, de dor, de compaixão e de tristeza, nós deveríamos ser caridosos, mas sempre, porque fora da caridade não há salvação. Mas é importante nós nos lembrarmos que nesse momento que o nosso Rio Grande do Sul está vivendo, não cabe a nós julgarmos quem está certo ou quem está errado, mas cabe a nós cobrarmos, sim. Do poder público, não culpa. Do que aconteceu, passou. Já aconteceu. Mas cobrarmos do poder público que se faça a renovação da parte técnica para que o nosso Rio Grande não passe por isso. Que na reconstrução saia mais caro, mas que o poder público faça a reconstrução com encaramentos, com bombas, com tudo que precisa ser feito para que a gente não passe novamente por isso. Mas isso não nos isenta de colocarmos o lixo no lixo. Isso não nos isenta de separarmos o lixo orgânico do lixo seco. Porque na maioria das vezes, quando tem enchentes e os bueiros enchem, é porque as pessoas colocam lixo dentro dos bueiros. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quando eu falo que Cristo era exemplo de amor e bondade, mas as suas palavras eram firmes, hoje provavelmente ele nos falaria sobre a consciência ecológica, sobre o dever que nós temos de separar o lixo e de colocar o lixo no lixo. Que a gente assuma a nossa responsabilidade diante do que acontece, mas que a gente também assuma o nosso momento de cuidado. Nesse momento, a gente cuide, ame e respeite os nossos irmãos que precisam de auxílio. Para a gente ir finalizando, encaminhando para a finalização desta nossa reflexão, eu achei que tem tudo a ver a oração de São Francisco, para que a gente se desprenda do nosso egoísmo e para que nós possamos olhar para os nossos irmãos com amor e entendermos que cada um tem o seu momento e que se hoje foram eles, amanhã pode ser cada um de nós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja.